Quão forte era Sansão? O nome de Sansão se traduz literalmente em o sol. Ele foi criado como nazireu, o que significa que não podia beber álcool nem cortar o cabelo. É uma história extraordinária sobre um homem que lutou com mulheres. Ele se casou, mas o casamento terminou antes da lua de mel. Depois disso, ele se envolveu com uma prostituta sem nome antes de se unir a Dalila, sua amante. No entanto, muitas pessoas se perguntaram quão forte era Sansão. Aqui estão 5 instâncias que demonstram sua força. Número 1, ele matou um leão com as próprias mãos. Tudo isso aconteceu porque Sansão estava determinado a se casar com uma mulher filisteia, um dos adversários de Israel. Seu pai e sua mãe tentaram impedi-lo, mas ele insistiu. Então, Sansão desceu a Timná e viu uma mulher em Timná, uma das filhas dos filisteus. Então ele voltou e disse a seu pai e mãe: envie uma mulher em Timná, uma das filhas dos filisteus, agora, portanto, obtém Dimá por esposa. Mas seu pai e sua mãe disseram-lhe: não há mulher entre as filhas de teus parentes, nem em toda a nossa gente, para que tu vais tomar mulher dos filisteus, os incircuncisos? Sansão, no entanto, disse a seu pai: obtém Dimá esta, porque é ela que me agrada. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso era do Senhor, porque ele buscava uma ocasião contra os filisteus. Naquela época, os filisteus dominavam sobre Israel. Então, Sansão desceu a Timná com seu pai e sua mãe e chegou às vinhas de Timná. E eis que um jovem leão veio rugindo ao seu encontro. E o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que ele o despedaçou. Como se despedaça um cabrito, sem ter coisa alguma nas mãos, e não contou a seu pai nem a sua mãe o que fizera. E foi e falou com a mulher, e pareceu bem aos olhos de Sansão. Mais tarde, quando voltou para tomá-la, ele se desviou para ver o cadáver do leão, e eis que um enxame de abelhas estava no corpo do leão, com mel. E ele tirou o mel com as mãos e o comeu enquanto caminhava. Quando chegou a seu pai e mãe, deu-lhes um pouco, e eles também comeram, mas ele não lhes disse que tirara mel do corpo do leão. Um grande banquete de casamento estava planejado para Timná, e Sansão propôs um enigma, oferecendo um conjunto completo a cada um de seus 30 companheiros se eles pudessem resolvê-lo. Caso contrário, teriam que lhe fornecer 30 roupas de linho e 30 mudas de roupa. O enigma era: e da comida veio algo para comer, e do forte veio algo doce. Isso se referia, é claro, ao seu assassinato do leão e à sua descoberta do mel em seu cadáver. Número 2, ele venceu mais de 30 filisteus. Quando os homens falharam em adivinhar a resposta, eles persuadiram a esposa de Sansão com ameaças para obter a resposta dele. Então a esposa de Sansão se lançou sobre ele, chorando: tu me odeias e não me amas realmente, e destes aos meus parentes um enigma e não me explicaste a resposta. Ele respondeu: e nem mesmo a meu pai e a minha mãe eu expliquei, por que a explicaria a ti? Ela chorou durante os 7 dias do banquete. Assim, no 7º dia, finalmente lhe disse, porque ela continuava a pressioná-lo. Em resposta, ela explicou o enigma ao seu povo antes do pôr do sol do 7º dia. Os homens da cidade disseram a ele, Juízes, capítulo 14, verso 19, então o Espírito do Senhor se apoderou dele, e ele foi até Asquelon, e matou 30 homens deles, e tomou suas roupas, e deu as vestes de festa aos que tinham explicado o enigma. E sua ira se acendeu, e ele subiu para a casa de seu pai, para o pôr do sol no 7º dia, quando deveria ter consumado o casamento. Ele voltou para casa, sua esposa foi dada ao seu companheiro, o seu melhor homem. Número 3, ele capturou 150 pares de raposas. Mais tarde, Sansão causou ainda mais estragos entre os filisteus. Ele pegou um cabrito jovem e foi visitar sua esposa. Mas depois de um tempo, na época da colheita do trigo, Sansão foi visitar sua esposa com um cabrito jovem como presente de reconciliação, e disse: entrarei na minha esposa em seu quarto. Mas o pai dela não o deixou entrar, dizendo: certamente você a odeia profundamente, portanto, eu a dei ao teu companheiro. Não é a irmã dela mais bonita do que ela? Toma-a agora em seu lugar. Sansão respondeu: desta vez, serei inocente em relação aos filisteus, quando eu lhes fizer mal. Então Sansão foi e pegou 300 raposas, pegando tochas, voltou as raposas de cauda a cauda e pôs uma tocha entre cada par de caudas.
Quando acendeu as tochas, soltou as raposas no meio do trigo dos filisteus e queimou um monte de feixes e o trigo em pé, junto com as vinhas e os olivais. Então os filisteus perguntaram: quem fez isso? E disseram-lhes: Sansão, porque ele levou a mulher de Sansão e a deu ao seu companheiro na festa de casamento. Número 4. Ele matou 1000 homens com a mandíbula de um jumento. Os filisteus descobriram a causa desse ato cruel e destrutivo e retaliaram queimando a esposa de Sansão e seu pai. Mas a violência desencadeia a mais violência. Quando os filisteus marcharam atrás dele, os homens de Judá lembraram-lhe servilmente que os filisteus eram seus governantes. Para proteger a própria pele, eles concordaram em amarrar Sansão com cordas e entregá-lo ao inimigo. Sansão concordou com isso, desde que seu próprio povo não tentasse matá-lo. Eles se tornaram vassalos, preferindo trair seus compatriotas a se aliar a Sansão e se libertar. Juízes, capítulo 15, versículos 14 a 17. Quando ele chegou a Leí, os filisteus vieram gritando ao seu encontro, e o Espírito do Senhor veio sobre ele com grande poder. As cordas que estavam em seus braços eram como linho queimado pelo fogo, e as cordas se desfizeram de suas mãos. E ele achou uma queixada de jumento fresca e estendeu a mão e a pegou e matou 1000 homens com ela. Então Sansão disse: com a queixada de um jumento, montões sobre montões. Com a queixada de um jumento, matei 1000 homens. E aconteceu que, quando ele acabou de falar, lançou a queixada de sua mão, e chamou aquele lugar Ramat-Leí. Número 5. Ele carregou os portões da cidade por quase 40 milhas. A luxúria desenfreada de Sansão o levou à casa de uma prostituta na cidade filisteia de Gaza. Perto do final de seu mandato, os cidadãos da cidade acreditaram que finalmente haviam capturado seu adversário. Mas Sansão se levantou à meia-noite e carregou os portões da cidade, bem como os 2 postes dos portões até o topo da colina de frente para Hebrom, a uma distância de quase 40 milhas. Sansão então se apaixonou por Dalila, uma mulher filisteia. Quando isso foi descoberto, os senhores filisteus ofereceram a ela uma grande recompensa se ela conseguisse enganar Sansão e descobrir o segredo de sua grande força. Em sua primeira tentativa, Sansão disse que, se fosse amarrado com 7 cordas de arco frescas, ficaria fraco. Ela então o amarrou com 7 cordas de arco novas, insinuando que os filisteus estavam prestes a se lançar sobre ele, mas Sansão rompeu as cordas como se fossem um fio de lã. Número 6. Ele destruiu o templo de Dagon e matou 3.000 pessoas. Dalila seguiu o conselho de Sansão na segunda tentativa, amarrando-o com cordas novas e avisando-o de que os filisteus estavam se aproximando para matá-lo. Mas mais uma vez Sansão quebrou suas amarras como se fossem fios. Ainda brincando com fogo, Sansão disse a Dalila que, se ela tecesse os 7 bloqueios de seu cabelo e depois os prendesse na trama do tir, ele ficaria indefeso. Ele partiu com o tir e a trama depois que ela o acordou com o aviso de que os filisteus estavam prestes a pegá-lo. Finalmente, Sansão cedeu e revelou o segredo de sua força a Dalila. Embora não fosse a fonte de seu poder, seu longo cabelo era uma manifestação exterior de seu status de nazireu, sua separação de Deus. Era seu relacionamento com Deus, não seu cabelo, que o tornava forte, mas se perdesse o cabelo, ele ficaria impotente. Dalila percebeu que havia descoberto seu segredo e chamou os filisteus enquanto ele dormia em seus joelhos. Um deles raspou sua cabeça, e sua força o deixou. O colo de Dalila se mostrou mais forte do que o coração de Sansão, e o que 1000 filisteus não puderam fazer, foi feito pela influência enredadora de uma única mulher. Quando Sansão acordou, tentou reunir forças, sem saber que o Senhor havia se afastado dele. Os filisteus cegaram Sansão e o aprisionaram em Gaza, forçando-o a moer grãos. Mas seu cabelo gradualmente começou a crescer novamente. Quando os senhores filisteus realizaram um grande sacrifício em homenagem ao seu deus Dagon, trouxeram Sansão como exemplo do que seu deus havia feito por eles. Eles também o forçaram a entretê-los com suas proezas durante a festa. Sansão segurou as 2 colunas do templo, orou ao Senhor por força e então derrubou as colunas, demolindo a estrutura. Todos foram mortos. Sansão matou mais pessoas em sua morte do que em sua vida. Apesar de ter um potencial quase ilimitado para salvar seu povo dos filisteus, sua história termina em tragédia desnecessária.
Seus companheiros fatais foram desobediência, derrota, desgraça e destruição. Apesar de ter o Espírito do Senhor sobre ele, seus desejos sexuais da carne controlaram sua vida. Ele era corajoso diante dos homens, mas fraco diante das mulheres. A história de Sansão e Dalila nos ensina muitas lições importantes. Apesar de nascer com um potencial incrível, Sansão perdeu a vida devido ao pecado. A lição para nós é que, quanto mais permitimos que o glamour e o apelo do pecado nos influenciem, mais cegos nos tornamos. Esta história extraordinária nos diz que Sansão estava espiritualmente cego muito antes de seus olhos serem arrancados. No final, Deus viu Sansão como um homem de fé, o que é demonstrado pelo fato de que ele está listado no rol da fé. Quando lemos os nomes no rol da fé, descobrimos que ninguém era perfeito. Sansão foi o homem mais forte que já existiu, mas a força vinha de Deus. Mais importante ainda, Sansão permitiu que Deus o usasse. Tiago, capítulo 4, versículo 8, da Bíblia Amplificada: chegai-vos a Deus com o coração contrito, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e purificai os vossos corações, inconstantes. Ele está disposto a nos encontrar exatamente onde estamos e nos levar para onde Ele quer, se o permitirmos. Que Deus te abençoe e até a próxima.